Olá, Pai do Senhor para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. O motivo do vídeo de hoje é falando sobre Hebreus capítulo 13 e o versículo 17, que é obediência aos pastores. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, nos ministérios cristãos, sempre se lê este versículo, pois os membros eles precisam obedecer a seus líderes, a seus pastores. Mas será que nós temos que obedecer em tudo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Em Hebreus capítulo 13 e o versículo 17 diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17. Sabemos que nós temos que obedecer ao nosso pastor, nossos líderes, mas também precisamos saber quem é o pastor, como é o seu comportamento. Do mesmo jeito que se tem este versículo com ordenança para obedecermos ao pastor, também tem este versículo do membro que eu nunca vi um ministro citar nos púlpitos. É como que eles escondessem para que você não saiba. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 7. Do mesmo jeito que tem o versículo para o pastor, também tem o versículo para o membro. Hebreus 13 e o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, ou seja, atenção, que vos falaram a palavra de Deus. Cuidado. A fé dos quais imitai. Atenção. Você vai imitar que tipo de pastor? Atentando para a sua maneira de viver. É isso que eles não ensinam. Eles não querem que você tenha esses conhecimentos para que seus olhos não se abram. Mas vejam bem, atentando, ou seja, isso aqui é uma palavra de atenção, que você tem que estar atento para a maneira dele viver. Pois muitos pastores hoje são pseudos pastores. Eles estão ali no púlpito como servos de Deus, mas quando eles saem do púlpito é outra pessoa. Aí por aí você vê que acredito que pessoas são enganadas, porque não lê esse versículo, não procura saber como é que está a vida do pastor, se ele é realmente um pastor, um servo de Deus, porque ele está luxando com seu dízimo e suas ofertas. Então, meus irmãos, por isso que nós temos que ficar atento. Mas no versículo do pastor diz: obedecei a vossos pastores. Isso quer dizer que o que ele disser nós temos que fazer. Mas será que estamos obedecendo uma pessoa que realmente segue os passos de Jesus? Será que estamos obedecendo a um homem de Deus ou a um pseudo pastor? Eu faço parte da IEADPE aqui em Recife, Pernambuco. Mas como é que eu vou saber que o meu pastor tem credibilidade, é um homem honesto? Pois no momento, o que sabemos dele
é que eu atentando, ou seja, verificando, procurando saber quem é o meu pastor, ele simplesmente está sendo investigado pela Polícia Federal, tem denúncia na Polícia Federal, Ministério Público, muitas denúncias, Justiça Eleitoral, ADRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Será que vale a pena eu contribuir com o meu dízimo para um pastor desse? Estou perguntando. Que credibilidade tem um pastor que se vê nas redes sociais falando inverdades diante dos magistrados? Pois é, meus irmãos, aqui nós vimos que temos que ficar atentos para que não sejamos enganados. Mas que credibilidade tem um pastor que descriminaliza outras denominações? Que credibilidade tem um pastor que menospreza as pessoas? Ele chama aquelas pessoas que têm o cabelo ásperos de cabelo de piaçava. Que credibilidade tem um pastor desse? Um pastor jamais deveria falar isso. Menosprezar pessoas, ministério, não se deve menosprezar ninguém. Mas tem esse tipo de pastor que está no púlpito em todo o Brasil. E você precisa saber quem realmente é aquela pessoa para poder você dar o seu dízimo. Que no Antigo Testamento, Deus nunca mandou, nunca ordenou que levasse o dízimo em dinheiro que já existia naquela época. Já tem um vídeo nesse canal falando sobre as moedas correntes da época de Jesus. Então, meus amados, que credibilidade tem um pastor que menospreza pessoas, outras denominações? Que confiança nós vamos ter nesses pastores? Por isso que a Bíblia nos alerta a verificarmos, atentando para a vossa vida. Ou seja, a vida daquele líder religioso que está dominando você, que está na frente daquele ministério. Precisamos ficar atentos. Como é que nós vamos se sujeitar a um pastor que ele é corrupto e desonesto, que até pratica rachadinhas? Pois é, meus amados. Este foi um vídeo de esclarecimento sobre esses dois versículos. O versículo do pastor é Hebreus capítulo 13, versículo 17, mais o do membro é o capítulo 13 e o versículo 7, que fala para você ficar atento e não ser enganado por esses pseudos pastores. Sabemos que hoje tem muitos pastores honestos, mas tem aqueles aproveitadores da fé que são pseudos pastores. E assim, acredito que vocês agora vão ficar mais atentos, vão procurar saber de outros versículos que também se referem à conduta dos líderes religiosos. Pois é, meus amados, fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E que Jesus Cristo continue nos ajudando e nos abençoando. Fique na paz do Senhor.